crianças, tudo bem? Bom, vamos iniciar esta aula. Eu quero que vocês façam uma ficha técnica sobre a aula de Educação Física do dia 17/6, que passou no Centro de Mídias. Vocês devem ter assistido no aplicativo ou pela TV. Para quem não assistiu, aqui no meu canal, na playlist do terceiro ano, tem a aula. Bom? Que tá até antes desse vídeo. Vocês podem procurar e assistir antes de assistir esse vídeo. Ou, até melhor, assista esse vídeo primeiro, porque aí você consegue se preparar melhor para a hora que você for assistir a aula. O que vocês vão fazer sobre a aula do Centro de Mídias? Vocês vão fazer uma ficha técnica, tá bom? Bom, como vocês vão fazer a ficha técnica? Vou explicar agora cada um dos itens, certo? Então, vocês vão fazer nesse formato que eu fiz aqui no meu caderno. Centro de Mídias, Educação Física, ficha técnica, certo? Antes de eu explicar, quando você faz uma ficha técnica, quando você escreve qualquer coisa, você está escrevendo para outra pessoa ler. Então, é muito importante que você escreva de uma forma que quem está lendo, conhecendo ou não sobre o assunto que você escreveu, consiga entender, certo? Então, escrevam de um jeito que uma pessoa que não conheça essa brincadeira consiga entender e consiga brincar também. Combinado? Bom, então você vai colocar primeiro o nome da atividade. No caso da aula do dia 17/6, é amarelinha zigue-zague. Ou amarelinha em forma de zigue-zague. Tá bom? O material que foi utilizado na aula do Centro de Mídias e o material que a professora sugeriu que vocês utilizassem em casa. Número de participantes. O número de participantes sempre causa muita dúvida. Por quê? Não existe. Na maior parte das brincadeiras e dos jogos, a gente não tem um número exato, um número fechado de participantes. A não ser que seja um jogo de tabuleiro, por exemplo, onde só 2 pessoas podem jogar ao mesmo tempo, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, eu coloquei, por exemplo, um sinal de mais e um sinal de menos. Porque você pode colocar mais ou menos 10 pessoas, mais ou menos, aí você pode colocar um número que representa mais ou menos a quantidade de pessoas que podem participar do jogo da brincadeira ao mesmo tempo. Da amarelinha, por exemplo, vocês podem colocar ali, não sei, mais ou menos 5 pessoas, mais ou menos 10 pessoas. Na escola, como é que a gente faria? Eu, por exemplo, dividiria vocês em grupos, para cada grupo brincar numa amarelinha e não ficar muita gente esperando enquanto uma pessoa tá pulando, certo? Então, vocês coloquem mais ou menos a quantidade de pessoas que vocês acham que é adequado para a brincadeira da amarelinha em zigue-zague. Regras. Vocês vão listar as regras. Regra 1, regra 2, regra 3. Aqui no meu caderno, de exemplo, eu coloquei até o número 4. Mas se tiver mais de 4 regras, é só você continuar colocando. 5, e anota a regra 5. 6, anota a regra 6. Importante, escreva uma regra por vez. Põe o número 1, escreve a regra 1, porque você não sabe quantas linhas você vai precisar para a primeira regra. Você também não sabe quantas linhas você vai precisar para a segunda regra, tá bom? Então, você escreva e numere e escreva, numere e escreva. Não faça direto do jeito que eu fiz aqui, eu só fiz aqui para vocês visualizarem melhor, tá? E relembrando, se forem mais regras, é só você continuar, sem problema nenhum. Por último, o como se brinca. Você vai explicar o passo a passo, como se começa a brincadeira, a continuidade da brincadeira e como se finaliza a brincadeira, certo? Escreva de forma clara. Leia o que você escreveu para ver se você não precisa corrigir alguma coisa ou colocar uma vírgula. Essa atividade vai ficar no caderno, na matéria que a gente separou para a educação física, combinado? E no retorno presencial eu vou olhar e vistar todos os cadernos, vai valer nota de caderno, assim como eu tinha falado no início do ano, certo? Bom,
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. Lembrando de se identificar, coloque o seu nome e qual é a sua turma, porque eu tenho mais de um terceiro ano, certo? Então coloca o seu nome, coloca qual terceiro ano você é. E eu vou responder o mais rápido possível. Vocês também podem mandar as perguntas pelo WhatsApp, do jeito que a gente tem feito até agora. Combinado? Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês!